Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos no item Escolha das Provas, e as questões hoje serão 259, 260 e 260A. A editora M o nosso livro dos Espíritos é da editora M, é dessa tradução que nós utilizamos. E se você puder compartilhar esse vídeo, você está ajudando a divulgar a doutrina espírita, já que não tem fins lucrativos, nós não monetizamos nenhum desses vídeos, tá bom? Você pode utilizar também para estudar aí no seu grupo espírita ou na sua casa, né? Seria bacana. Vamos lá, 259. Se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhesses e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhesses o tipo de provação. Os detalhes são consequência da situação e, muitas vezes, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia dos incitamentos a que se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são efeitos da sua vontade e de seu livre arbítrio. Ao escolher certo caminho, o espírito sabe que tipo de luta terá de enfrentar. Sabe, pois, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe se será antes este que aquele outro acontecimento que o aguarda. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influenciam o destino, estão previstos. Se tu optas por um caminho cheio de desvios, sabe que terás de tomar muitas precauções, pois corres o risco de cair, mas não sabes em que trecho cairás e pode ser que não caias, se fores prudente. Se ao passar pela rua cai uma telha em tua cabeça, não penses que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. Bom, a ideia de estar escrito é que a gente tenha noção, e muitos de nós sempre tivemos a noção de planejamento encarnatório. Como nós dissemos no vídeo anterior, nem sempre a gente pode montar o nosso planejamento encarnatório. A gente monta se estiver já num certo grau de evolução. Se não, montam para a gente os espíritos mais experientes. E vamos colocar daquele que nós montamos lá no planejamento encarnatório, que nós participamos dele no plano espiritual. Muito bem, eu escolho para que página, vamos brincar assim, que página que eu vou, como eu disse também no vídeo anterior, que página que eu vou. Então, diante das situações que às vezes a vida me ensina, a vida está ensinando, por que é que a vida está ensinando? Por que é que a vida está ensinando de novo aquela mesma lição para mim? Porque eu não aprendi, né? Então, vamos brincar com a honestidade, por exemplo. Então, a minha prova é da honestidade, eu escolho a prova da honestidade, né? Então, eu preciso passar, porque fui um exemplo, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha sido muito desonesto em outras encarnações, e aí eu já me arrependi, já expiei fazendo bem, ou seja, expiei pelo amor, então já reparei, passar na prova é quase 100% de certeza que eu vou passar. Só não é 100% porque não existe absolutismo, né? Errei, sendo desonesto. Me arrependi. Expiei pela dor. Posso ter criado aversão aqui dentro, igual por amor, mas posso só ter ficado revoltado e não ter aprendido nada. A prova vai depender disso, se eu aprendi ou se eu não aprendi. Então vamos lá. Na honestidade. Um exemplo simplesinho, bobinho, que eu sempre dou, que é do troco. Então eu vou comprar alguma coisa no supermercado, deu R$19,90, dou uma nota de R$20. A pessoa tem que devolver 10 centavos. Certo? Aí a pessoa do caixa se confunde e me dá R$10,10. Tá errado. Aí vem a prova da honestidade. Então tem lá, o Fábio foi honesto? Sim, vida que segue. Devolvi o dinheiro, vida que segue. Não é meu? Devolvi. Vida que segue. O Fábio foi honesto? Não, ficou com dinheiro. Um exemplo bobinho, não é isso que acontece, tá? Só para a gente poder brincar aqui e guardar na memória. Chego em casa, eu bato o dedinho no cantinho do dedinho, bato no móvel. E aquilo dói que a gente fala até palavrão que a gente nem lembrava que sabia. Não é? Tá.
Outra situação. O Fábio foi honesto? Não foi. Vai, volta para casa e bate o dedinho. O Fábio foi honesto? Não, não foi. Volta para casa e bate o dedinho. O Fábio foi honesto? Não, não foi. Volta para casa e bate o dedinho. O Fábio foi honesto? Foi. Vida que segue. Então, se a vida está ensinando de novo, é porque aquela prova que eu me submeti, ela não foi cumprida, não venci. Então, não tem no meu planejamento encarnatório o troco necessariamente. Tem a situação, por exemplo, de eu trabalho, nossa, eu precisava tanto de uma caneta e essa empresa tem tantas canetas, eu vou levar essa caneta para mim, ninguém vai perceber. E ele tem tanto que não vai fazer nem diferença. Não é minha. Não é minha. Estou sendo desonesto. Vou bater o dedo Não é isso que vai acontecer, só estou brincando, né? Vou bater o dedo no cantinho da mesa. Chego em casa, bato o dedo e falo, meu Deus do céu, mas por que eu bato toda hora o dedo? Um exemplo, tá? Porque foi desonesto. Se tivesse pedido para alguém, eu tivesse comprado uma caneta, ou pedido, chegado para o dono da empresa e falado assim, olha, eu estou precisando muito de uma caneta, você tem várias aqui, tem algum problema em levar? Você pode descontar do meu salário e tal? De repente a pessoa fala, eu desconto, de repente a pessoa fala, não, não, pode levar, não vai me fazer falta, mas você pediu. Não houve um furto, percebe? Então, a todo momento, muitos de nós temos a prova da honestidade, né? Agora, por que como diz aqui na questão 260, como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? Resposta: é preciso que seja enviado a um meio onde possa passar pela provação que pediu. Pois bem, é preciso então que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é necessário que ele esteja entre pessoas desse tipo. Certo? Então, vamos imaginar um tipo de crime qualquer. Vamos falar de pedofilia, por exemplo. Então, vamos imaginar que numa encarnação anterior eu tenha sido pedófilo. Isso é crime. Pedofilia é crime. Mas vamos imaginar que as pessoas não descubram. Estamos falando aqui de planejamento encarnatório, tá? Então, na encarnação anterior eu fui pedófilo. Nessa encarnação aqui, eu já, naquela mesma encarnação, eu já me arrependi e já expiei pelo amor, já consertando o que eu fiz, fatalmente eu vou passar na prova. Posso me colocar tranquilamente na situação de prova que eu vou passar. Errei, me arrependi, mas não expiei pelo amor, expiei pela dor. Fui preso, aconteceram muitas coisas comigo na cadeia. Aquilo só me deu revolta ou me deu aprendizado? Se me deu revolta, a prova aqui vai ser difícil eu passar. Se me deu aprendizado e eu criei aversão aqui dentro, eu nunca mais vou cometer isso, vou passar na prova tranquilamente. Então a expiação ela tem a função de criar aversão aqui dentro para que eu não cometa mais aquele erro. Então vamos imaginar que eu estou lá no plano espiritual e eu já passei pela expiação, eu falo, não, eu tenho condições de cuidar de crianças e não vou ser pedófilo, porque eu já criei aversão aqui dentro. Então eu só vou conseguir me colocar à prova se eu vier numa situação com muitas crianças. Certo? É por isso que a gente escolhe estar naquela situação. Porque eu preciso me colocar diferente, por exemplo, se eu eu quero a prova da pedofilia, tá? Quero a prova da pedofilia, então eu vou nascer e ser levado desde pequeno lá para os monges tibetanos e vou ficar numa célula pequena, mal me encontrando com outras pessoas, vivendo a minha vida na oração sem contato com outras pessoas e sem contato com criança. Como é que eu vou ser colocado à prova se eu não estou em contato com criança? Entenderam como é que funciona? Por que é que a gente se coloca na situação? É diferente no caso, eu tenho certeza que eu venci, ou eu acho que eu venci, então eu vou nascer em meio a crianças, vou cuidar de crianças, vou trabalhar numa escola, vou trabalhar numa creche, enfim, eu vou estar numa situação que tenha muitas crianças. E aí, se eu vencer a prova da pedofilia, vida que segue. Se eu não vencer a prova da pedofilia, que é crime, eu vou para a página das inúmeras consequências que isso gera. Perceberam? Então, não estou. Quando fala de provações que eu vou escolher, não é numa situação que eu vou estar numa cidade tal. Perdão. Eu vou estar numa cidade tal que vão me dar o troco errado. E quando me der o troco errado, eu tenho que fazer isso. Não, é a prova honestidade. Certo? É com relação a aquilo que eu quero desenvolver em mim e que eu acho que eu já criei a versão suficiente aqui dentro daquele mal que eu cometi no passado.
E tudo depende dos dedinhos, né? O erro, o arrependimento sincero, a expiação, se for pelo amor já consertando, é melhor, prova e reparação. É isso que eu preciso fazer. Para cada erro, eu tenho que fazer isso. Erro, arrependimento. Quando há o erro, o arrependimento e a expiação já consertando, é quando eu estou no caminho do bem. A gente já estudou isso dos espíritos que evoluem mais rápido nos vídeos anteriores. Do espírito que evolui mais rápido. Descobriu que é errado, para de fazer. Se arrepende e vai reparar o quanto antes essa situação, para quando for colocado à prova não ter problema nenhum. Aquele que recalcitra no mal acha que tem razão. Ah, eu sei que é errado, mas também, né, no meu lugar qualquer um faria isso. Ah, eu sei que é errado, mas olha, eu não consigo. Continua falando assim, você vai continuar atrasado. Continua falando assim, você vai continuar atrasando a sua evolução. Na questão 260A, tem uma consideração interessante aqui, que é: se não houvesse pessoas de má vida na Terra, o espírito então não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provações? Resposta: e isso seria algo a se lamentar? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem espíritos bons. Fazei com que logo ocorra o mesmo em vossa terra. Mas o Kardec queria perguntar aqui a seguinte situação. Tá, a Terra passou de provas e expiações para regeneração. E aí? Eu não vou encontrar condições para me colocar à prova. Eu acho que eu estou preparado, mas eu não vou encontrar situações no mundo de regeneração, espíritos que eu preciso estar lá no meio para vencer a tendência que todos eles vão fazer e eu vou ter a tendência de fazer também. É por isso que a gente encarna em outros mundos mais atrasados. É isso que acontece. Eu estou aqui na Terra, a Terra passou para a regeneração. Eu posso ficar na regeneração, conseguir, mas tem provas que eu não tenho como me colocar aqui na Terra. Então eu vou pedir autorização, vou encarnar em outro planeta de provas e expiações, onde há ainda espíritos com essa categoria, com essa natureza. Vou encarnar no meio deles e aí nós vamos encontrar grandes almas, como aconteceu na Terra já, de encontrarmos grandes almas que nascem em lugares onde a grande maioria enfia o pé pelas mãos e cometem crimes, cometem situações lamentáveis ao extremo, e aquele sujeito que tinha tudo para ser igual aos outros, ele não é. E tem um coração diferente, tem uma bondade acima do normal. Via de regra, eu disse todos? Não, via de regra, é um espírito que já está numa condição já de encarnar em planetas mais evoluídos, mas ainda tinha essa prova para passar. Veio, fez essa encarnação com aquela prova, deu o seu exemplo, foi importante para a sociedade ver que a gente não é arrastado para o mal irresistivelmente, o mal não é irresistível, a gente sempre tem condições de vencer, e cumpriu a parte dele, venceu a prova e voltou para a sua evolução. Basicamente é isso, certo? Bom, amanhã a gente volta com mais das escolhas das provas dos espíritos. Eu sou Fábio Pereira, essa é a Gota do Espiritismo. Um beijo para você que fica, tchau.